Olá, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, tirando um tempinho aqui para poder ministrar na vida dos irmãos a nossa leitura diária, que está embasado na lição 11 da nossa revista e tem como tema a loucura da idolatria. E hoje vamos estar lendo o livro de Isaías, capítulo 21, do versículo 31, do capítulo 40, do capítulo 40 ao versículo 21 a 31. Vou estar fazendo essa leitura e nós vamos estar falando alguma coisa a respeito, né? A palavra de Deus em Isaías 40, a partir do versículo 21. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? São duas perguntas. Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual? Diz o Santo. Levantai os altos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e ao direito passa despercebida ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Então, quando nós nos deparamos aqui no versículo 21, que nós lemos aqui, nós temos algumas perguntas, né? Não sabeis. Acaso não sabeis? Não atentastes? Esta exortação é dirigida contra aqueles que rejeitam a revelação de Deus. Essa declaração do Senhor é para aqueles que o rejeitam a sua revelação. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis e não atentastes? Princípios, fundamentos, a glória e o poder de Deus revelados na natureza. Romanos 1:20 fala sobre isso, né? Deus exortando por não atentar pela sua manifestação e mostrando ao povo que a própria natureza, ela manifesta a glória de Deus. Romanos 1:20 fala sobre essas questões, né? Deus chamando à ordem as pessoas, aqueles justamente aos quais estavam se enveredando para outros deuses, né? Porque o povo de Israel, né? O povo de Deus, ele foi cativo e foi misturado com outros povos cativos também, pagãos, que adoravam outros tipos de deuses. E ali estavam se influenciando com aquelas coisas. E Deus estava advertindo para que não se permitisse se influenciar por esses deuses. Apesar de que
o castigo de Deus, o juízo de Deus sobre a sua nação, foi justamente esses desvios que começaram a ter. E Deus o repreende e os permite que sejam cativos nessa grande guerra, nessa grande crise nacional que estavam vivendo, e serviria como uma experiência drástica para a sua vida e entender quem era Deus. E estando ali, Deus o advertiu severamente com relação a não se envolver com as coisas desses povos, da vida que levava. O 26, o 40:26, ele, é claro, quando diz levantai e vede, né, encoberto, passa despercebido, quando o texto ele fala levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Assim é a grandeza de Deus. Deus considera as pessoas responsáveis por discernir as revelações da criação. Nós somos responsáveis para discernir as revelações de Deus diante da criação. Ele nos dá essa condição para isso, né? De discernir o que é a revelação de Deus na criação. É o que os seus olhos possam ver e vislumbrar todas as coisas, todos os fatos, o que já foi construído, o que é construído, o que aconteceu, o que está por acontecer. A gente pode vislumbrar tudo e discernir das coisas de Deus. Deus nos deu essa competência, né? De ter esse entendimento na nossa vida, né? A questão da idolatria é algo muito sério para a vida do cristão. É claro que dentro dessas questões, dos estudos que nós fazemos, a gente vê que muitos crentes são muito místico, muito místico, a ponto de condenar muitas coisas, né? Por exemplo, se você vê um crente cantando música do mundo, o que é música do mundo? Se a letra desta música ela está abrangendo promiscuidade, assédio moral, palavrões, né, e tal, isso sim é uma música mundana em que não devemos estar trazendo para a nossa convivência. Mas uma música que não tem um conteúdo cristão, evangélico, mas que fale de amor, de natureza, de relacionamento dentro da saúde familiar, né? Dentro de uma saúde em que as pessoas na letra tenham boas convivências, fala de amor, né? Do compartilhamento do amor, do carinho com relação a um homem e uma mulher, mas esse carinho para um casal realmente voltado aos olhos de Deus, para as coisas que são certas, não para promiscuidade, para bandadilagem do uso da palavra, né? Então, a gente às vezes se torna muito místicos e acaba condenando, como se pudesse cantar nenhuma música com essa natureza, que nós só cantássemos só música cristã evangélica. E eu te digo que tem músicas cristãs evangélicas que elas são tremendas aberrações bíblicas, tá? Pode ter uma sinopse muito bonita, um contexto bonito na letra, um bom ritmo, mas muitas delas não diz respeito à própria palavra, né? Não diz respeito. Então temos que ter muito cuidado. As questões teológicas das músicas são muito duvidosas. Então, o fato de denominar como evangélico não significa nada. E são cantadas por pessoas em que são tanto pecadoras quanto nós, e algumas até piores, se dizem ser convertidas e não são, né? Outra questão da idolatria, quando a gente começa a demonizar tudo, né?
Aí a gente vai naquela questão do alimento, que uma vez eu conversei com um cidadão a respeito disso, né, demonizando tudo. Eu perguntei aonde é que ele comprava o alimento mensal dele, né? Ele falou, eu compro no Guanabara. Ah, você compra no supermercado Guanabara? Você já foi no final do corredor, no meio desse corredor, geralmente onde fica o açougue ou os laticínios? Você já viu que tem pendurado em cima da parede? Tem pendurado uma santa. Já viu aquela santa ali? Aquilo significa que o proprietário dessa rede, ele venera aquela santa. Ele é de uma religião que pode ser católica, cristã católica, romana, ou pode ser de uma religião que nós costumamos dizer afro-brasileira, né? Que nós conhecemos aí como Umbanda, Quimbanda, Macumba e por aí vai. E usa uma santa, né, daquele tipo. E compra o alimento ali. Eu falei, eu nunca reparei não. Pois é, e aí? Esse alimento está endemonizado? Você está comprando aquilo em adoração àquela santa? Não estou então. O que vale é o propósito do teu coração, né? Aí a gente vai lá em Atos dos Apóstolos, quando os crentes mais maduros comiam carne sacrificada a ídolos, porque sabia que aquilo não acontecia nada em suas vidas, e os que estavam novos convertidos se escandalizavam com isso, e o apóstolo Pedro aconselha, né, aos crentes maduros de Coríntios não fazer uso desses alimentos em função dos novos convertidos que não conseguiam entender ainda essas questões, né? Então nós precisamos compreender bem essas questões de idolatria, para que a gente não venha demonizar tudo, né? Porque afinal de contas, nem todo mundo da nossa família é evangélico. Deve ter alguém macumbeiro na família, como eu tenho, gosta muito de uma curimbazinha, eu me dou muito bem com alguns, né? Pode ter alguém católico na família. Qual é o problema? Adoro a imagem, mas dou muito bem com essas pessoas, não demonizo elas. O que eu procuro falar da verdade da palavra, eu falo. Aceita se quiser. João 8,32 é muito claro, né? Então, não é por força nem violência, mas a verdade se faz conhecer, entendeu? Por todo aquele que recebe, não é verdade? E assim, o alimento que é plantado no campo, até chegar às nossas mãos, passa por mão de muitos indivíduos. Certamente deve ter pessoas que professam ídolos e deuses, que entregam aquela colheita a esses deuses, como fazia no passado. As pessoas veneravam a chuva, o sol, a lua, o Deus terra, Deus não sei o que e tal. E tem outros tipos de veneração que não cabe aqui eu falar, que é muito escandaloso, as venerações voltadas para o cunho sexual com relação à terra, se faziam, mas esses alimentos chegavam a todos, né? Então, a palavra nos ensina que tudo devemos dedicar ao nosso Deus, quando chega a nossas mãos, independente de onde vem. Lembra aquela história da senhora que estava passando fome e foi feito um apelo numa rádio, e o empresário comprou muitas coisas e mandou os empregados entregar na casa desta senhora, e que quando ela perguntasse de quem era, que ele avisasse que foi Satanás que tinha mandado. Só que ela recebeu essa cesta básica, nesses alimentos, e não perguntou nada, só agradeceu. E os empregados perguntou a ela, a senhora não quer saber de quem lhe deu isso não? Ela falou assim, não meu filho, eu não preciso saber não, porque Deus quando ordena até Satanás cumpre. É uma alegoria muito interessante, né? Então, o que está na direção de Deus, nada foge a ele. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que conhecer as questões idólatras para que a gente não se deixe envolver emocionalmente, sentimentalmente com essas coisas e não viemos nos afastar de Deus, assim como o povo de Israel se afastou e pagou caro por isso. E que a gente possa nos cuidar com relação a essa loucura da idolatria. O que devemos adorar é o Senhor. É a Ele que devemos amar. As outras coisas são secundárias, não devem fazer parte de nossa vida. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine a todos em nome de Jesus.